Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Dermato. Hoje nós estamos no nosso segundo episódio aqui dessa segunda temporada. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai falar sobre um assunto que é hidradenite supurativa. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe um expert nisso que atualmente tem se especializado cada vez mais. A gente sabe que hidradenite é uma doença bem difícil, existem muitas classificações, muitas opções terapêuticas e pouco consenso do que realmente vai tratar o paciente. E eu trouxe então aqui o Ricardo Carvalho, que é médico dermatologista pela USP de São Paulo. Atualmente ele é médico voluntário no ambulatório de inestética e doenças autoinflamatórias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também é médico do Núcleo de Autoimunidades do Grupo AMIL. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Queria apresentar agora para vocês o Ricardo, nosso convidado. Obrigada, Ricardo, pela sua presença. Obrigado, Elisa, por essa grande introdução aí. Eu fico muito lisonjeado de ser chamado para falar de hidradeniite, um assunto que eu adoro falar, adoro estudar, adoro cuidar, e eu acho que é muito importante a gente falar mais de hidradeniite supurativa, que é uma doença negligenciada, pouco conhecida. Então, eu acho essencial a gente abrir esse espaço para esse diálogo aqui. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. E eu queria apresentar para vocês também minha companheira de entrevistas, que é a Marina Bianco. Ela é R1 de dermatologia na Unifesp. Seja bem-vinda, Muito Marina. obrigada. Obrigada, Elisa. Um prazer estar aqui com você, com o Ricardo também. Muito feliz de poder contribuir um pouquinho com essa discussão. Ótimo, obrigada. Então vamos lá. Eu já vou começar esse assunto dando a voz aí para o Ricardo, falar um pouquinho para gente sobre hidradenite, a fisiopatologia toda complexa, mas eu sei que ele tem o dom de simplificar isso para gente, então eu vou passar já a palavra para ele. Legal. Eu vou começar a falar um pouquinho do quadro clínico e da fisiopatologia da hidradeniite, mas eu gosto, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de etimologia, da origem das palavras. Eu acho muito engraçado a gente fazer isso na dermatologia, porque grande parte dos nomes das doenças que a gente tem na dermatologia foram cunhados numa época que a gente não sabia a fisiopatogenia das doenças. Então a gente acaba, às vezes, com os nomes meio esquisitos, e hidradeniite não foge dessa regra. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, hidradeniite, it é inflamação, hidra, água, adeno, glândula. Então a gente está falando de uma inflamação da glândula sudorípara, que a gente sabe hoje em dia que não é verdade. Mas por que as pessoas pensaram nesse nome? Porque o quadro clínico da hidradeniite se apresenta como lesões inflamatórias que se dão nas áreas em que a gente sua mais. Então, são lesões inflamatórias que se dão nas axilas, nas virilhas. Comumente acomete também a região inframamária, intermamária, região perineal, perianal, genital e glútea. Então, as primeiras pessoas que viram essa doença acharam que era uma inflamação da glândula sudorípara. E, e colocaram também o nome supurativo porque essas lesões inflamatórias acabam supurando, drenando o pus. Então, no quadro clínico, a gente tem lesões que começam como nódulos inflamatórios, que são nódulos avermelhados, dolorosos e firmes, que dão nessas localizações principalmente. Podem evoluir para abscessos, que são nódulos maiores, flutuantes, que podem drenar pus. E na recorrência dessas lesões, a gente acaba tendo fístulas e túneis, né? Fístula e túnel, hoje em dia, a gente está usando os dois termos para classificar essa última lesão da hidradeniite supurativa, que nada mais é do que uma cicatriz em trajeto na pele que acaba recorrendo à inflamação. Então, esse é o quadro clínico. A gente tem essas áreas acometidas, mas quando a gente descobre a fisiopatogenia da doença, a gente vê que é uma doença folicular. Tanto que hoje em dia a gente coloca ela naquela tétrade de oclusão folicular, a gente pressupõe que isso começa com uma oclusão do folículo, e aí essa oclusão gera uma pequena inflamação, e na pessoa que tem hidradeniite, ela tem uma desregulação da inflamação, em que isso toma proporções muito exacerbadas. Então a gente gera essas lesões que eu acabei de descrever. Mas tudo começa no folículo. E se começa no folículo, pode dar em qualquer área que tem folículo. Então a gente tem hidradeniite supurativa na face, a gente tem hidradeniite supurativa que pega nuca, pega dorso, tem lesão que pode acometer tronco, membros. É mais raro, mas a gente não exclui essas áreas. Qualquer área com folículo pode ser acometida pela hidradeniite também. Legal. Tá certo, muito legal, Ricardo. Obrigada pela essa introdução, achei bem interessante. Agora, conta pra gente como que é a epidemiologia dessa doença, assim.
Legal. Esse é um tema um pouco polêmico. Por quê? Se a gente for olhar na literatura, a gente vai chegar no dado de 1 a 4% da população acometida. Só que isso, assim, isso foi feito com estudos muito antigos, que foram fora do Brasil, então a gente fica repetindo esse dado, e é um dado meio desatualizado, né? No Brasil, a gente tem um estudo, o maior estudo que foi feito aqui, pegou 27 municípios e foi feito uma entrevista por telefone. A gente ligou para a casa das pessoas e perguntou se tinha alguém com hidradeniite supurativa ou com furúnculos recorrentes, que é um quadro que parece hidradeniite supurativa. E aí, nesse estudo, a gente conseguiu o dado de 0,41% da população brasileira acometida. Só que é um estudo que tem, assim, a gente vai ter muito falso positivo, muito falso negativo. É uma doença que é difícil de diagnosticar clinicamente também, a gente deve falar disso também. Mas, então, atualmente a gente não tem um dado, assim, muito legal. Tem um estudo que está rolando atualmente, que é multicêntrico no mundo inteiro, inclusive a gente lá no HC é um dos centros desse estudo, que é um estudo de prevalência. A gente faz um questionário e aí, depois desse questionário, a gente examina o paciente para ver se ele realmente tem hidradeniite supurativa. Então, é um estudo longo que, quando sair, eu acho que a gente vai ter uma noção melhor, assim, de qual é a prevalência exata. Mas aí a literatura está nisso, de 0,41 para o Brasil e 1 a 4% na população mundial. Legal. Então a gente vê que realmente que bom que isso tem sido mais visto, mais estudos acontecendo, né? Porque antigamente eram dados que até faltavam, né, para a gente poder falar. E eu queria saber de você quais são os diagnósticos diferenciais que a gente precisa ter quando a gente está frente a um paciente que a gente suspeita que tenha. A gente sabe que é muito comum pacientes que vêm com um furúnculo, uma furunculose de repetição e acha que o problema é furúnculo e tal. E aí a gente chega a ver diagnósticos que são perdidos ali, ou então que o paciente fica muitos anos achando que é uma doença simples, na verdade é uma hidradeniite. E queria que você falasse um pouquinho pra gente, além da hidradeniite, quais são os diagnósticos diferenciais e quais exames que a gente teria que pedir nesse momento? Muito legal essa pergunta. E aí a gente volta nesse mesmo tema de que é uma doença que é meio negligenciada. Pela falta de conhecimento da doença mesmo, a gente tem dados que vão de 8 a 12 anos de início da doença até o diagnóstico final de hidradeniite. E você falou perfeito, assim, que o principal diagnóstico diferencial é a furunculose. Mas aí como é que a gente vai fazer para diferenciar isso, né? Nesse caso, a história é muito importante. Então, a recorrência é muito importante para a hidradeniite supurativa. A gente fala que aquele quadro clínico que eu descrevi, de lesões inflamatórias nas axilas, virilhas, aquelas outras regiões, tem que estar acontecendo por pelo menos 6 meses. E aí, essa recorrência é importante. Então, se você está diante de um paciente que pela primeira vez está apresentando nódulos inflamatórios nas axilas, por exemplo, é muito difícil de diferenciar hidradeniite de uma furunculose comum. Então, algumas coisas vão te ajudar aí. Por exemplo, se você tem outros casos na família ou no convívio dele, talvez seja mais uma furunculose do que uma hidradeniite. Se está todo mundo tendo lesão ao mesmo tempo, pode ser uma furunculose. Se é o primeiro ou segundo episódio, o que eu costumo fazer, se a gente não consegue definir, assumir que é uma furunculose, trata como furunculose e acompanha esse paciente. Se ele continuar recorrendo, continuar com resistência ao tratamento da furunculose, aí a gente tem que pensar mais no diagnóstico de hidradeniite supurativa. A gente tem algumas dicas para hidradeniite. Por exemplo, é muito comum a gente flagrar macrocomedos nas regiões de hidradeniite. A gente não vê isso em outras condições. Então, se você vai examinar o paciente e ver lesões inflamatórias, mas já vê que tem macrocomedo, ou então comedão de cabeça dupla, isso é muito mais assim específico para hidradeniite supurativa. Então, isso te dá algumas dicas. De exame complementar, a biópsia aqui não é muito boa. A biópsia ela tem um anátomo patológico que é meio inespecífico. É muito difícil você flagrar algo ali que vai te dizer que é uma hidradeniite. Às vezes você pega um folículo que está lá com os neutrófilos em volta, mas é difícil isso. Então, eu não costumo pedir muito biópsia para esses casos. Um exame complementar que vem crescendo e vem sendo cada vez mais útil é o ultrassom de pele ou ultrassom de alta resolução. Por quê? A gente tem vários estudos mostrando que na clínica, às vezes, a gente acha que é um nódulo, um abscesso, quando faz ultrassom já é uma fístula. E aí, nesse caso, quando a gente vê fístula, túnel, isso daí fala mais a favor de hidradeniite supurativa. Mas ainda o diagnóstico é eminentemente clínico. Então, por isso que é tão difícil, assim, a gente precisa conhecer a doença, estudar a doença para suspeitar da doença.
Então, é E isso. só aproveitando essa pergunta aqui. Então, no caso, a biópsia, por mais que realmente Uhum. venham resultados aí em característicos e tudo, você pede em que situação? Quando você pensa num diferencial com Crohn, com alguma outra doença que poderia dar na mesma região, talvez? Basicamente, essa é a principal indicação. E a doença de Crohn cutânea, ela vai ser, dependendo da região acometida, por exemplo, a região perianal, é o principal, é o nosso principal problema, assim. Porque as fístulas perianais podem ser só fístulas perianais, podem ser fístulas perianais por causa do Crohn, pode ser por causa da hidradenitis supurativa. E aí, a biópsia aí até vai bem. Só que a gente vê granuloma no Crohn, que é o clássico, mas vê granuloma também na hidradenitis supurativa. Então, nesses casos, vale a pena pedir, porque vai que a gente acha algum anatomopatológico muito sugestivo, mas você tem que somar isso com outras coisas. A biópsia aqui nunca vai ser definitiva de nada, entendeu? Tá certo. E, Ricardo, conta pra gente, né? A gente sabe que ao longo dos anos, né, as classificações para hidradenites vêm mudando muito, né? Uhum. Conta um pouco pra gente, assim, o que que você acha mais útil de ser usado, né? Como que funciona isso? Legal. Outro tema polêmico, né? Porque assim, a gente é uma doença que ela está começando a ser mais bem estudada agora. Então, até recentemente, a gente não tinha um sistema de classificação que era bom para estudo. O clássico que a gente tem, que é o Hurley, ele é um sistema de classificação estático. Então, assim, a pessoa que é Hurley 1, ela tem nódulos e abscessos. O Hurley 2 pode até ter fístula, mas ele é uma fístula isolada. E o Hurley 3 é o paciente que já tem um aglomerado de fístulas juntas ou fístulas que não são separáveis por pele sã. E aí, se você pensa nesse paciente, uma vez que ele chega no Hurley 2 ou no Hurley 3, ele nunca vai regredir para um Hurley 1. Então, para estudo, isso é péssimo. Como é que você vai medir a qualidade de um tratamento medindo a doença com uma coisa que você não consegue regredir? Então, a escala de Hurley, e isso eu peguei da minha professora, a doutora Maria Cecília Rivitti, que foi professora da Elisa também, ela fala muito que o Hurley é uma classificação cirúrgica. Porque no Hurley 2, você sabe que você pode tirar lá uma fístula, um abscesso maior. O Hurley 3, você sabe que vai precisar de uma cirurgia maior. Então, é muito bom para pensar na parte cirúrgica da hidradenitis supurativa. Na parte clínica, não, porque ele não regride. Hoje, a gente tem uma escala de Hurley modificada que tenta corrigir um pouco isso, mas ela ainda é pouco usada. A escala que eu acho mais útil hoje em dia é o IHS-4. O IHS-4 é uma escala simples. Eu uso no meu dia a dia no consultório, ela é muito fácil de ser feita e ela funciona da seguinte maneira: você conta todos os nódulos inflamatórios que o paciente tem, e eu falo inflamatório porque ele pode ter nódulo que está quietinho ali, não está inflamado, ficou como uma cicatriz. Então, todos os nódulos inflamatórios, todos os abscessos e todas as fístulas drenantes ou as fístulas que estão ativas, né, inflamadas. E aí você multiplica nódulo por 1, abscesso por 2 e fístula por 4. E aí o paciente na soma, se ele vai até 3, ele é um paciente leve. Então, o paciente que tem poucos nódulos, poucos abscessos, ele é um paciente leve. O paciente que tem uma única fístula, ele já é considerado moderado. Porque de 4 até 10, a gente tem o paciente moderado da hidradenitis supurativa. Então, se o paciente já tem uma fístula, ele já é considerado moderado. Isso é importante, porque isso nos dá o direito de tratar esse paciente com mais veemência, assim. Porque uma vez que ele já tem fístula, ele já tem uma sequela da doença. Então, é importante a gente tratar ele com mais agressividade nesse sentido. E aí, a partir de 10, a gente tem o paciente grave. Então, é uma escala que também é infinita. Se você tiver 50 nódulos, você vai ter 50 de pontuação. Mas ela regride. Se você trata esse paciente e ele melhora, você vai diminuindo esse número. Então, é mensurável o quanto que um remédio funciona, o quanto que qualquer intervenção que você tem no estudo, a gente consegue medir isso porque você consegue diminuir e aumentar esse número. E no consultório também serve, você consegue ver o quanto que está sendo efetivo o seu tratamento baseado nesse número. Bem legal. E assim, aproveitando que a gente está falando de tratamento já, queria já começar a falar disso, que eu sei que é um mar de opções e ao mesmo tempo a gente fica tentando se apoiar naquilo que tem o melhor resultado. E eu acho que bom que cada vez mais isso tem sido estudado, porque é uma doença bem de difícil tratamento. Mas antes de tudo, a gente sabe que tem algumas medidas comportamentais que são sempre sugeridas, independente do estágio, mesmo no Hurley 1 ou nas
as outras escalas que têm estágios mais leves, a gente indica algumas medidas que se seguem até os outros estágios, mas que com o passar da gravidade a gente vai adicionando tratamentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas medidas para a gente começar a falar de como abordar o paciente. Muito legal. E, como sempre, você foi perfeita também na colocação de que na hidradinite supurativa, diferente de psoríase, por exemplo, a gente não fala de trocar o tratamento para algo melhor. A gente vai sempre adicionar tratamento. É uma doença que é muito difícil de controlar, mesmo com todo o arsenal que a gente tem hoje em dia, a gente vai adicionando sempre tratamento. É muito difícil de a gente tirar alguma coisa. E aí começa com a parte de hábitos, né? Então, o que a gente tem baseado em estudo, a gente tem 2 medidas que a gente viu que realmente influencia na progressão da doença. Uma é o tabagismo, então a gente tem que abordar isso com o nosso paciente. Se ele é tabagista, a gente tem que encorajar o cessamento do tabagismo desse paciente, porque a gente vê uma melhor progressão de doença, a doença não progride tanto e a gente tem uma maior facilidade de controlar esse paciente. A outra coisa que foi vista em estudo é a perda de peso. E aqui eu gostaria de colocar assim um porém, porque a gente tem paciente com hidradinite supurativa que tem IMC abaixo do ideal. Então, não é uma coisa que a gente vai recomendar para todo mundo. O que eu quero dizer aqui é se o paciente já tem um sobrepeso, já tem obesidade, a hidradinite supurativa é mais um motivo que faz com que a gente encoraje essa perda de peso. E isso, se a gente for para pensar, tanto o tabagismo quanto a perda de peso fazem sentido. A gente está falando de uma doença autoinflamatória. E hoje a gente sabe que o tabagismo é pró-inflamatório, assim como o tecido adiposo. O tecido adiposo, por si só, ele não é mais visto como só um estoque de energia. A gente sabe que é um tecido vivo e que ele tem função. E essa função, infelizmente, às vezes, é de proliferar a inflamação. Então, para doenças autoinflamatórias, doenças inflamatórias em geral, às vezes, perder peso vai impactar positivamente nesse paciente também. E aí tem algumas outras coisas também que a gente recomenda. Isso não tem mais tanta evidência assim, científica, mas é meio que um consenso entre as pessoas que tratam hidradinite. Por exemplo, epilação a laser. E aí, vamos lá. Se a gente for parar para pensar, a doença ela não vem do folículo. Se a gente tiver uma maneira de diminuir o número de folículos total, não tem mais de onde surgir a doença. Se a pessoa não tem mais folículo, não tem mais de onde surgir a doença. Isso somado que a gente já vive numa sociedade em que as regiões que têm hidradinite já são bem vistas de serem epiladas, a gente não tem muito contra de recomendar isso. E isso é um consenso entre todos os experts que quem consegue fazer epilação a laser, ela acaba indo melhor, ela não progride tanto a doença. E aqui, a recomendação é para fazer em todas as áreas que podem vir a ter hidradinite, não é onde está tendo. Então, se o paciente tem só nas axilas, eu recomendo fazer epilação nas axilas, mas também nas virilhas, na região do pubis, do períneo, perianal, porque são potenciais novas regiões para surgir hidradinite. E aí tem que ser epilação a laser, porque é o único método que a gente tem de tirar o pelo que não é cortando nem arrancando, a gente está destruindo o folículo, que aí a gente está tirando de onde pode vir a doença no futuro. Uma outra recomendação, e essa é bem específica, assim, para as pacientes do sexo feminino que relatam que tem uma piora da hidradinite no período pré-menstrual, a gente tem a recomendação de fazer anticoncepcional oral contínuo, desde que não exista nenhuma contraindicação, desde que não seja contra a vontade da paciente também. Isso geralmente abre o jogo e falo, assim. Na maior parte das vezes elas percebem que realmente piora no período pré-menstrual, se não tem nenhum problema em usar anticoncepcional contínuo, acabam usando. A gente tende a escolher também aqueles mesmos da acne, assim, que são mais antiandrogênicos. Mas essas recomendações, assim, são mais de vivência das pessoas do que de estudo mesmo, tá? Tá certo. E fora, então, essa parte comportamental, né, que é Uhum. importante no tratamento, o que você usa como tratamento mais inicial para um quadro de hidradinite um pouco mais leve, assim? Quais serão as primeiras medidas, então? Tá, legal. Na hidradinite leve, eu costumo separar, assim, a minha cabeça em 2 coisas. A prevenção, porque é uma doença que é crônica e que ela tende a evoluir com o tempo. Então, prevenir é muito importante. E tratar a crise. Então, para prevenção, a gente tem essas medidas que eu acabei de falar, principalmente a epilação, que é o que a gente mais pensa assim, em prevenção. Mas a gente também tem o resorcinol. Resorcinol é um ácido retinóico que
E por que que a gente usa Resorcinol e não usa Adapaleno, né? Alguma coisa assim? Porque teve um estudo que usou Resorcinol e demonstrou que, usando Resorcinol, a gente tem menos crise de hidradinite supurativa, então a gente fica usando ele, tá? E aí a gente manda fazer o Resorcinol. O estudo fez Resorcinol a 15%, 2 vezes ao dia, todo dia. Eu não faço a menor ideia de como as pessoas conseguiram usar isso, tá? Mas assim, o que a gente tenta fazer é o seguinte: eu começo com Resorcinol a 7%, manipulado em creme Lanete, para tentar aumentar a tolerabilidade. A gente está falando de ácido retinóico para ser usado em dobra, né? Então isso aí vai ser difícil. Aí então eu faço a 7, 2 a 3 vezes na semana para o paciente dormir com ele. E muito aos poucos eu falo para aumentar essa frequência e depois eu começo a aumentar a porcentagem até tentar chegar lá no 15%. Então isso é o que eu faço assim para prevenção. O Resorcinol é para ser usado em todas as áreas que podem vir a ter hidradenites. Lembrando que não é onde está tendo, entendeu? Então é axila, virilha, todas essas regiões. E os tratamentos de crise, a gente começa com um antibiótico tópico, e aí eu gosto de associar corticoide tópico também, então aquela associação de gentamicina com betametasona é ótima, 2 vezes ao dia nas lesões iniciais, nódulos que estão começando, começou a inflamar, o paciente sabe, assim, começa a sentir dor, sabe que vai inflamar, já pode começar a usar, mas eu faço a recomendação de esperar 2, 3 dias no máximo. Se deu 3 dias e a lesão não está regredindo, está progredindo, e sabe que vai inflamar ainda, já tem que entrar com antibiótico oral também. E aqui também polêmico, porque assim, cada referência vai falar um antibiótico oral diferente. O que que a gente faz no Brasil? Tanto pelo acesso, quanto pelo que a gente vê que realmente funciona. Doxiciclina é uma ótima opção, tem disponível no SUS. A gente faz a dose de 100 mg 2 vezes ao dia. Importante recomendar para o paciente tomar junto com alguma refeição. A doxiciclina tomada em jejum dá uma epigastralgia muito ruim, então tem que estar de estômago cheio para tomar. Ou sulfametoxazol com trimestoprim, na dose de 800 mg 2 vezes ao dia. Isso é o que a gente mais usa na hidradinite supurativa para fazer o controle dessa fase mais leve. E importante também, não é curto período. A gente está falando de uma doença crônica, de difícil controle, muito inflamatória. Então não é para usar 2 semanas. Eu recomendo usar pelo menos 2 meses e eu reavalio esse paciente. Se nesses 2 meses ele teve muito poucas crises que conseguiu controlar direito, eu reduzo para uma tomada por dia, com qualquer um dos 2 antibióticos. E a gente vê se a gente consegue retirar isso. Aqui a gente tem que pensar que não é um antibiótico para matar bactéria, eu estou tratando como se fosse um anti-inflamatório, entendeu? Então, é naquele mesmo racional de prednisona. A gente vai tirar aos poucos, ao longo do tempo, e vendo se a doença aquietou nesse sentido, tá bom? Acho que para o quadro mais leve é mais isso assim que eu acabo fazendo. Eu vou aproveitar e vou perguntar. A gente vê muitas referências internacionais falando da rifampicina, né? Isso. Mas que a gente tem aqui no Brasil muitos casos de tuberculose e por isso não é uma recomendação utilizar a rifampicina. Você queria falar um pouquinho sobre isso? Sim, é muito, muito legal essa sua colocação, porque se a gente for olhar o PCDT da hidradenitis supurativa, tá lá que a gente precisa, a primeira linha de tratamento é tetraciclina. E aí, assim, isso aí a gente não sabe se foi um erro de nomenclatura, que eles queriam falar a classe das tetraciclinas, mas o que está recomendado é tetraciclina mesmo, que a gente, difícil de achar hoje em dia, Exato. enfim. Então a gente troca para doxy, tá? E na falha da tetraciclina é para usar a associação de clindamicina com rifampicina. Isso está no PCDT. Por quê? Porque na época é o estudo que tinha. Teve um estudo lá que usou clindamicina com rifampicina, foi bom, então é isso que tinha de literatura, tá? Só que essa sua colocação é perfeita, porque num país como o nosso, que tem muita tuberculose, a rifampicina rapidamente gera resistência na micobactéria, né? Então, é difícil de usar, e não só por isso, é difícil de achar rifampicina. Sim. A gente só acha no RIPE, no tratamento de tuberculose. Se você for comprar na farmácia... Hanseníase, né? Exatamente. Mas se a gente for procurar na farmácia, a gente não acha, entendeu? É verdade. Então, a clindamicina entra, assim. Eu uso muito clindamicina Você também. usa isolada? Isolada. Isolada ela é ótima. O que acontece, né? Como você usa esses antibióticos por muito tempo, às vezes você tem um paciente que está usando doxiciclina por muito tempo e ele aparece para você numa crise que ele está muito inflamado. A clindamicina é muito bom para apagar fogo, assim. A gente não usa ela por longos períodos porque também dá diarreia, dá resistência bacteriana, mexe com a flora, é ruim de usar por muito tempo. Mas, assim, por 1, 2 semanas para apagar o fogo, é ótimo, assim, a gente usa bastante, tá bom? Show. E aí, vamos falar então sobre os tratamentos, né, de casos um pouco mais
entrando para moderado, grave? O que que você tem para contar pra gente? Legal. Então, isso tudo que eu falei até agora continua, tá? Então, assim, nos casos moderados, assim, por exemplo, o paciente que já tem algumas fístulas, nos graves que tem fístulas complexas ou muitas fístulas, isso tudo que a gente falou continua, tá bom? Então, assim, a gente vai manter os antibióticos orais, às vezes até por uso contínuo. Eu tenho paciente que está usando há 2 anos de oxiciclina, então a gente não interrompe. Se estiver funcionando ainda, a gente continua mantendo. Só que, nesses casos, se esse tratamento clínico está falhando, a gente tem hoje em dia a possibilidade de adicionar no tratamento clínico o adalimumab. O adalimumab é um imunobiológico anti-TNF que é aprovado em bula para hidradenitis supurativa e está disponível para a gente. O PCDT da hidradenitis prevê que os casos que estão refratários ao tratamento com antibiótico oral, eles devem receber o adalimumab, assim como no rol da ANS. Isso assim, se está no PCDT do SUS, é obrigatória a cobertura. Se está no rol da ANS, é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde. Então, se você tem um paciente que tem algum plano de saúde, ele está usando antibiótico oral contínuo, não está melhorando, ele tem direito de receber o adalimumab também. O adalimumab é um imunobiológico que tende a ter um bom controle da inflamação dessa doença por um bom tempo. Então, é uma ótima arma que a gente tem. Isso tudo que eu falei, a gente está falando de tratamento clínico. Mas nos casos moderados a graves, é muito importante a gente pensar concomitantemente no tratamento cirúrgico também. Cirurgia na hidradenitis, eu falo que não é uma opção ao tratamento clínico. Ele vem junto, é paralelo o negócio. Porque assim, se você tem um paciente que tem uma fístula complexa na axila, por exemplo, e ele até está controlando com os antibióticos que você está dando, o adalimumab, é muito difícil que um paciente com uma fístula complexa ele consiga ficar sem o tratamento clínico, sem inflamação. A gente já tem um tecido muito alterado ali, um tecido que é muito pró-inflamatório. Então, nesses casos, a cirurgia é muito valiosa para tentar deixar esse paciente com menos tratamento clínico, para ter uma vida melhor, assim. Às vezes, até com o tratamento clínico, a gente não consegue o controle dessas regiões. Então, isso da cirurgia ir lá tirar essa sequela, essa lesão cicatricial que tá difícil de controlar, é essencial. Então é muito importante a gente conversar com os colegas cirurgiões também. Tá certo. A gente encontra, às vezes, na literatura, né, a menção à infiltração local de corticoide quando o paciente está em flare. Você costuma usar isso? O que você acha disso na prática, assim? É muito legal. A indicação disso é um pouquinho assim, depende do seu caso clínico, né? Porque se você tem um paciente que está múltiplo inflamado, com vários nódulos em vários lugares, não dá para infiltrar tudo. Mas, se você tem um paciente que você está controlando clinicamente, mas você tem alguma região ali que está sempre meio que inflamando, ou um nódulo, ou uma fístula, é legal de fazer infiltração intralesional com corticoide, sim. E aí a concentração aí vai mais variar com a região anatômica. Por exemplo, a gente tem hidradenites na face, aí na face a gente tenta não usar concentrações acima de 5 mg por ml. Mas, se você for pensar no paciente que tem uma fístula complexa na axila, a gente não tem tanto problema em causar uma atrofia local ali. Ele já tem uma cicatriz muito extensa. E a gente vai estar injetando num bolsão, ou dentro de uma fístula, ou dentro de um abscesso. Então, a gente não vê tantos efeitos colaterais que a gente espera ver com corticoide intralesional. Então, a gente tem a possibilidade de usar até 20 mg por ml, mesmo nessas regiões. Isso varia um pouquinho, só tomar cuidado com a dose máxima por aplicação, mas isso é muito importante isso para controle dessas que estão escapando, sabe? Até, por exemplo, fazer uma cirurgia. Mas é muito legal essa sua menção. E a citretina e retinoides orais? Você costuma usar em ocasião? Sim, isso daí, na literatura, a gente tem mais dado de acitretina do que isotretinoína, mas a acitretina a gente sabe que é mais difícil de usar, né? Assim, muitos pacientes de hidradenitis supurativa são do sexo feminino e em idade fértil, então é muito difícil. Eu sei que o pessoal da Unicamp tem muita experiência, eles usam muito a acitretina lá, e a gente acaba usando, mas aí a gente faz um pouco de uma triagem. Por quê? Para isotretinoína, pensando na isotretinoína, aquele flare que a gente pode ver na acne, a gente acaba vendo bastante na hidradenitis supurativa. Então, na introdução da isotretinoína, a gente normalmente tem uma piora da hidradenitis supurativa clássica, né? Aquela das axilas, virilhas. Então, tem muito paciente que tem as duas coisas e relata assim, na adolescência eu usei e ficou ótimo o meu rosto.
mas a hidradenite ficou horrível. Então, a isotretinoína é um pouco difícil para esses quadros clássicos, tá? Então, a gente vai pensar no uso de retinóide sistêmico mais nos quadros que são meio acneiformes mesmo. Então, aquele seu paciente que você achava que tinha uma acne conglobata, até que fez uma cicatriz entrave no rosto, ou até que começou a ficar com os comedos muito exuberantes na face, e aí você começou a pensar, putz, deve ser uma hidradenite da face. Ou então, um paciente que tem um dorso muito acometido, que desce até o glúteo, tem muito cisto, muito macrocomedo, aí você achava que era uma acne ruim, mas está meio difícil de controlar, não respondeu a isotretinoína direito. Nesses casos, assim, a isotretinoína pode ser usada com, e a acetretina também com bons efeitos, assim. É mais, a gente pensa mais no controle folicular, entendeu? Então, se tem um aspecto folicular muito importante, os ácidos retinóicos sistêmicos estão muito bem indicados, entendeu? Muito bom. Certo. A gente sabe que agora, até na parte de imunobiológico, tudo, né? Sempre tem muito estudo novo, muita novidade surgindo. Tem alguma coisa legal surgindo aí para hidrodenite que você pode contar pra gente? Claro, assim, para o futuro meio presente, a gente tem já aprovado em bula o secukinumab. O secukinumab é um imunobiológico anti-IL-17 que já tem aprovação para várias coisas reumatológicas, espondiloartropatias, tem para artrite psoriásica, a gente usa para psoríase e agora ele tem na bula a indicação para hidrodenite supurativa. Isso por quê? Porque a gente tem já vários estudos que dão embasamento legal para ele como tratamento de hidrodenite supurativa. Isso, então, a gente já está com ele na bula disso. Por que que ele é um pouquinho diferente do adalimumab ainda? Porque o adalimumab, ele está no rol da ANS, então ele é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde e no PCDT. Então, ele também é de cobertura obrigatória no SUS. O secukinumab ainda não é. Provavelmente vai entrar nas próximas edições dessas duas coisas que eu falei. Mas até lá, o jeito de conseguir ele é pedindo por favor. A gente vai pedir por favor para o plano de saúde. Se o plano de saúde quiser, ele pode pagar. E a gente pode pedir por favor também para o SUS. E aí pode ser que eles liberem o uso também, que está na bula. Mas mais para frente, a gente tem, por exemplo, o bimekizumab. O bimekizumab é um anti-L17 específico. Ele vai inibir a interleucina 17A e F, ele faz essa dupla inibição, e ele já entrou no Brasil com aprovação para psoríase. Mas ele não está nem no rol, nem no PCDT da psoríase ainda. E fora do país, ele já é usado para hidrodenite supurativa, porque ele também tem uma base legal assim, de estudos que falam que ele pode ser uma boa opção para hidrodenite supurativa. Mas aí esse, acho que vai demorar um pouquinho mais. Ele tem que primeiro conseguir aprovação para ter indicação em bula, para depois lutar pelo acesso mais fácil. Outra classe de medicações que a gente espera que funcionem bem para hidrodenite supurativa são os inibidores de JAK, né? Que são os novos queridinhos aí, né? A gente está testando eles para tudo quanto é coisa. Então, eles já têm aprovação para dermatite atópica com ótimos resultados. Eles já tratam também várias coisas na parte da reumatologia, como doenças com espondiloartropatias também, por exemplo. E a gente tem alguns estudos rolando com inibidores de JAK para hidrodenite supurativa. Então, é uma outra classe aí que talvez a gente consiga ter na mão daqui a alguns anos. Bom, então para a discussão eu achei assim incrível, eu aprendi muito aqui com o Ricardo sobre tudo que está vindo sobre hidradeniite e agora chega o momento que eu tenho que falar com os meus alunos, né, que estão estudando para a prova do TED. Eu sei que eles fielmente assistem a tudo que a gente faz. E a gente, nesse momento, sempre pergunta, Ricardo, o que você acha que pode cair numa prova de título, num concurso de dermatologia sobre esse assunto que seja importante para estudar? Legal, assim, a boa e má notícia é que não cai muito. Então, assim, é uma doença ainda negligenciada, né? A gente não fala muito dela. Mas, assim, eu acho que parcialmente a culpa disso é que a gente não tem muito consenso, assim. Eu acho difícil cobrar, por exemplo, tratamento de hidradenitis supurativa, a não ser que seja, por exemplo, cobrar o PCDT, porque está escrito lá, entendeu? Mas se for cobrar qual é o antibiótico que é usado, isso dá margem para muita discussão. Então, eu acho que é difícil cobrar hidradenitis supurativa. O que é clássico é cobrar o Hurley, né? Assim, é a classificação mais sedimentada, assim, da hidradenitis supurativa. A gente vê isso no PCDT, no ROL, em tudo quanto é lugar, tenta classificar pelo Hurley. Então, eu acho que relembrar o estadiamento de Hurley é bem importante nesse sentido, assim. Tá ótimo.
Muito obrigada, Ricardo, pela participação, todas as dicas, né, práticas, que até de consultório, para a gente escolher tratamento e tudo, acho que foi muito relevante. Queria agradecer muito a sua participação aqui hoje. Eu que gostaria de reforçar o agradecimento por esse espaço, para a gente discutir essa doença que eu adoro discutir. Muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Valeu, obrigado, gente. Obrigada, Marina. Obrigada, Ricardo. Então, ficamos por aqui com mais esse episódio. Obrigada a você também que esteve conosco até agora. E nos vemos, então, nos próximos episódios. Até mais.